Olá, aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Ciências do 5º ano. Hoje nós vamos falar sobre o problemão que é o lixo que existe no nosso planeta. A habilidade que será trabalhada é a habilidade de reconhecer o lixo como fator de degradação ambiental, suas consequências e formas de recuperação dos espaços degradados e a reutilização dos materiais do lixo. O lixo é problema de quem? De quem é o problema do lixo? Nós vemos nos jornais, nós vemos em revistas, em reportagens, que o lixo é um grande problema, que os animais marinhos, como a nossa tartaruga aqui, morrem por ingerir lixo. A gente fica triste, fica revoltado e pensa assim, mas não é culpa minha, porque eu nunca joguei lixo no mar, eu nunca nem fui lá. Como é que acontece, então, esse problema tão sério, esse problema ambiental tão grave que a gente tem? Uma coisa que a gente precisa começar a pensar é que aquela expressão que a gente usa no nosso dia a dia, jogar fora, não existe. Quando a gente vai se descartar alguma coisa, a gente diz, vou jogar isso fora. Só que fora não existe. Nós estamos levando para fora da nossa casa, mas isso tudo ainda vai ficar aqui no nosso planeta. Então, nós precisamos pensar melhor no nosso lidar com o lixo. Vamos pensar primeiro na produção de lixo. Quando nós falamos produção, produzir, a gente pensa em fazer, produzir, construir, produção. A professora fala produção de texto, eu vou sentar e elaborar um texto, fazer uma redação. Ou então a gente fala assim, a produção de alimentos, alguém vai plantar, vai colher, vai industrializar, vai vender. Ou produção de veículos, vão fabricar o carro, juntar as peças. Produção é fazer, é produzir, né? Fazer existir. Mas produção de lixo? Como é que acontece produção de lixo? Você, por acaso, já viu alguma fábrica de lixo? Qual que é a matéria-prima do lixo? Do que o lixo é feito? Você já parou para pensar nisso? De que lixo é feito? Quando a gente fala de alimentos, por exemplo, você fala queijo é feito de leite, lixo é feito de quê? É uma coisa para a gente pensar nessa aula. Somos nós quem produzimos o lixo. E quando eu falo nós, eu não estou falando de uma pessoa má, que é porquinha, que joga no chão. Não, eu estou falando de nós, todos nós. Nós produzimos o lixo através do nosso consumo. Todos nós na Terra, todos nós somos consumidores. E através do consumo é que nós produzimos o lixo. Vamos ver aqui pela definição do dicionário o que é o consumo. Consumo é um substantivo masculino. Ato ou efeito de consumir, despesa, dispêndio, consumação, gasto. Quantidade ou volume daquilo que se utiliza, serviços, combustível, produtos em geral. Total gasto usado ou consumido. Aqui, olha só, combustível. Só de ir de um lugar para o outro você consumiu combustível? Só de comprar algo que teve que ser transportado para onde você está, você consumiu combustível. Os serviços também consomem. A gente consome o serviço e o serviço, por exemplo, quando nós vamos lá fazer as nossas unhas, ali está usando diversos produtos, né? Vamos lá cortar nossos cabelos ou diversos produtos. Então, os serviços também usam produtos e vai produzir lixo também. Tem também aqui ainda no dicionário, uso que se faz de bens, serviços produzidos, utilização. Processo de ingerir comida ou bebida, ingestão. Venda de mercadorias, função da vida econômica que consiste na utilização direta da produção das riquezas produzidas. O número 6
Tem a ver, mas não se aplica tanto. Os outros todos, veja só, até comendo e bebendo, nós produzimos lixo. Nós produzimos lixo quando comemos. Como assim, professora? Por que a gente produz lixo? Veja só, os alimentos quase todos vêm em uma embalagem. Nós compramos e colocamos em uma sacola. As sementes são descartadas, as cascas são descartadas, os ossos, espinhos são descartados. O alimento que passou da validade vai ser descartado. Ué, professora, mas você está me dizendo então que o lixo é um problema, então eu não posso descartar o que perdeu. Não, tem que descartar, senão você vai se envenenar, se intoxicar. Então, mas assim a gente está produzindo lixo. Aquilo que venceu, passou da data, né? Tudo aquilo que a gente tira do alimento na hora de comer é lixo, vai virar resíduo. As embalagens que nós trazemos quando compramos alguma coisa, as embalagens tornam-se lixo rapidamente, muito rapidamente. Assim que a gente compra, chega em casa, a sacola já virou lixo, a caixinha já virou lixo, o papel já virou lixo. Plástico bolha, aí é até ruim falar de plástico bolha, a gente acha tão legal, né? Quando compra as coisas, vem aquele montão de plástico bolha, fica estourando. Plástico bolha é um lixo gigantesco que a gente produz. É necessário, às vezes? Talvez, mas é muito lixo sendo produzido. Quando nós falamos das embalagens, ainda é importante a gente observar uma coisa. As embalagens podem ser feitas de diversos materiais. Alguns materiais serão um problema maior do que outros, porque alguns materiais vão ter um tempo de decomposição maior na natureza. Quanto mais resistente é o material, pior ele vai ser para o meio ambiente. Por exemplo, se eu tenho uma embalagem de papel e uma embalagem de plástico à minha escolha, é melhor escolher a embalagem de papel, porque ela é mais fácil de decompor, ela vai sumir primeiro na natureza. Então, a gente diz que essas embalagens mais fáceis são biodegradáveis e elas são preferíveis, mas nós usamos todas elas. O isopor, que a gente compra muito alimento que vem numa bandeja, é um tipo de plástico. Nós temos ali caixas, garrafas PET, né, que vem o nosso refrigerante, que vem várias coisas que a gente compra, alguns produtos de limpeza também. Então, essas embalagens são um problema. Até mesmo os produtos que nós compramos viram lixo. Ué, professora, a embalagem eu até entendo, a gente vai chegar em casa e vai jogar ela fora, mas o produto não é para ser lixo, o produto eu comprei para usar. Aí é só você dar uma voltinha pela sua casa e começar a se lembrar das coisas que você já teve aí dentro e não estão aí mais. Nós usamos, compramos, mas alguns produtos vão se tornar lixo também. Um brinquedo que quebrou, um carrinho que está sem rodinha, um ursinho que rasgou, uma roupa que não te serve mais. Opa, essa aí podia ser doada, não precisava virar lixo não. Mas tem a roupa que furou também, que estragou, que já não dá mais para doar para ninguém. Um sapato que está estragado, a roupa que saiu de moda, ai, será? Essa aí eu tenho dúvida, mas muitas vezes vira lixo, vira resíduo. Então, nós temos que ficar muito atentos com o nosso consumo, porque não só as embalagens, mas os produtos também viram lixo. É importante a gente ficar atento para o tipo de produto que a gente está consumindo. São produtos que a gente necessita e a gente está precisando ou querendo aquilo que a gente está comprando. Quando o consumo é exagerado, nós chamamos de consumismo. Lembra que eu disse para você que todos nós seres humanos somos consumidores? Todos nós somos consumidores, porque nós consumimos alimentos, consumimos produtos, consumimos serviço. Mas quando nós
consumimos em exagero. O que é exagero? É aquilo que a gente não precisa, é excesso, é o que já não está nem enquadrando no bom senso mais. Quando a gente faz isso, a gente chama de consumismo. Aí você deixa de ser só consumidor e vira uma pessoa consumista. E o consumismo, ele aumenta muito o volume de lixo produzido por nós. Esse volume de lixo é muito complicado da gente lidar com ele. Por quê? A natureza não consegue decompor o lixo tão rápido quanto nós o produzimos. A natureza vai decompor o lixo, mas ela decompõe lentamente e nós temos produzido lixo muito rapidamente. Basta você observar na sua casa. É provável que o caminhão de lixo passe umas 3 vezes por semana na sua rua. E toda vez quando ele passa, tem bastante lixo para colocar lá para ele levar. Então, o volume de lixo que nós produzimos é bem complicado para que a natureza possa lidar com ele. Alguns problemas que podem ser gerados por esse lixo são os seguintes. O lixo nos rios causa transbordamento e alagamento na época das chuvas. Na cidade, o lixo causa doenças, mau cheiro e atrai animais nocivos. Então, veja só, o rio tem o seu leito, uma certa profundidade por onde a água corre, por onde a água passa. E ele vai seguir seu curso normalmente. Mas o lixo, quando é jogado nas ruas, vai ser arrastado para o leito do rio, que vai ficar mais raso. Então vai arrastar, vai entupir as galerias, os bueiros e não vai ter por onde ele chegar até o rio. E o próprio rio, por estar cheio de lixo, vai transbordar quando for época de chuva. Isso pode ser um grande prejuízo, pode até matar pessoas. Então, é um problema muito sério. O outro problema que nós falamos aqui foi o problema do mau cheiro. O mau cheiro que o lixo gera. E o mau cheiro, ele não é só um incômodo que a gente sente. Esse mau cheiro, esse cheiro de material em decomposição, ele atrai animais que se alimentam disso. Então, vão aparecer por ali ratos, baratas, algumas aves talvez, e esses animais são animais nocivos. Quando nós dizemos que esses animais são nocivos, nós dizemos que eles podem trazer prejuízos para nós, para a nossa saúde. Pode ser aquele prejuízo do rato que vai ali e estraga as suas coisas e aquele prejuízo do rato que vai trazer doenças para dentro da sua casa, da barata que vai trazer doenças, dos animais em geral que vão nos prejudicar. Uma limpeza maior vai afastar esses animais. Mas para onde que a gente está levando esse lixo? Lembra que ele está demorando para se decompor? Outro problema muito sério do lixo é que ele pode ir parar nos oceanos. E lá nos oceanos, ele causa um grande problema para a vida marinha. As tartarugas, os peixes, todos os animais marinhos, eles estão acostumados, eles entendem tudo que está ali como algo dali. Então, quando a tartaruga vê ali a sacolinha boiando na água, ela pensa que é alga, ela pensa que é comida e come. Nem pensa, né? Por instinto, ela vê e come. E ela se intoxica. Mas, professora, eu fui na praia, eu viajei, eu andei de barco, andei de lancha e eu não vi lixo no oceano. Será que tem tanto lixo assim no mar? Será que isso está acontecendo de verdade? Olha só essa notícia. Oceanos terão mais plásticos do que peixes em 2050, diz um estudo. Dados foram divulgados no Fórum Econômico Mundial de Davos. É preciso repensar as embalagens, segundo especialistas. Então, veja só,
É possível que o oceano em 2050, se nós continuarmos, como a gente está falando de 2050, não é uma notícia de algo que já aconteceu, é uma projeção. Essa projeção foi feita com base em cálculos que levam em consideração o lixo que a gente produz hoje. Então, se a gente continuar produzindo lixo assim, em 2050, nós teremos mais lixo do que peixe no mar. Isso é muito absurdo, não é? Olha outra notícia, essa é uma notícia de 2019, uma outra notícia que mostra pra gente o problema do lixo lá nos oceanos. Uma baleia da espécie Bicuda cuvier foi encontrada em Mabini, na costa das Filipinas, morta com 40 quilos de plástico dentro do seu estômago. Olha só, os pesquisadores encontraram a baleia morta e foram investigar a causa da morte da baleia. Quando eles foram investigar a causa da morte da baleia, eles encontraram 40 quilos. 40 quilos é o peso de uma criança, né? 40 quilos de plástico dentro da barriga da baleia, no estômago da baleia. Essa baleia morreu por desidratação dentro d'água. Ela morreu por desidratação e desnutrição. Por quê, professora? Não estou entendendo. O estômago dela estava tão cheio de plástico que não cabia comida nem água. Então, não dava para entrar ali no estômago dela água suficiente para hidratá-la, nem alimento suficiente para nutri-la. E o estômago da baleia não digere o plástico, então todo o plástico que ela comia ia ficando acumulado no estômago dela. Por isso, essa baleia morreu. Quem trouxe essa informação foi divulgada pelos cientistas do grupo de Bone Collector Museu, organização que visa educar as pessoas sobre a preservação do ambiente. Então, é um recado importante que essa associação traz para a gente do perigo, do problema que é todo esse lixo no oceano. O lixo jogado na natureza polui o solo e a água subterrânea. Bom, eu sei que a gente falando assim de lixo, você pensou assim, mas na minha cidade é muito longe do mar. E a minha cidade é muito limpa, tem coleta de lixo, tem gente, né, que limpa a rua, a gente toma muito cuidado com a nossa casa. Lá na minha cidade o lixo fica longe, o caminhão leva ele para bem longe. Mas esse destino do lixo, lembra que eu falei que não existe fora, que tudo vai ficar no nosso planeta? O lixo, para ser descartado quando o caminhão leva embora, também tem que ser descartado do jeito certo. Porque se ele for jogado simplesmente no solo, ele vai poluir aquela terra, poluir aquele solo. E a decomposição do lixo gera um chorume. Chorume, sabe quando a gente demora a colocar o lixo para fora e dá uma aguinha muito feia, muito fedorenta lá na casa da gente? Então, isso é o chorume. O lixo de uma cidade inteira dá muito chorume e ele infiltra na terra e polui os nossos lençóis de água subterrâneos. Então, é um grande problema o lixo descartado de maneira incorreta. E nós não podemos fazer nada para resolver esse problema? Professora, você só falou de problema a aula inteira. Como é que a gente faz para resolver isso então? Nós não vamos parar de comer, parar de comprar roupa, parar de comprar as coisas. Nós não vamos deixar de ser consumidores. Como é que nós vamos resolver isso? Isso é um assunto para a nossa próxima aula. Na aula de hoje, nós vimos que o lixo é um problema ambiental. Ambiental por quê? Porque faz mal para o meio ambiente, mata a fauna marinha, polui o solo, polui as águas subterrâneas, né? Pode atrair animais nocivos. E que nós produzimos lixo através do consumo. Então, nós somos seres consumidores, nós precisamos consumir, precisamos nos alimentar e isso vai gerar lixo, vai gerar resíduo. Que o consumismo aumenta o problema do lixo. Então, se consumir exageradamente, o lixo vai ser maior, o problema vai ser maior.
e que o lixo prejudica os animais. Eu espero que você tenha aprendido e reflita muito sobre esse problema e que tome atitudes também. Eu espero ter ajudado com essa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!